gravação começar. Então, bom dia a todos, bem-vindos. Esse é o 27º colóquio do ano e último. É um prazer receber a professora Leila Graeff para dar esse colóquio para a gente. A Leila é professora da casa, todos vocês a conhecem. Vou fazer uma breve introdução. A Leila é formada em Física pela Universidade de Brasília, fez mestrado e doutorado na USP. Ela fez um período de doutorado sanduíche, também um pós-doc na McGill University, em Montreal, no Canadá. O pós-doc dela no Canadá foi entre 2016 e 2017. Ela também fez pós-docs no Observatório Nacional e na UERJ, e ela é professora da UF desde 2018. A Leila trabalha com cosmologia e gravitação, nos temas universo primordial, perturbações cosmológicas, radiação cósmica de fundo e gravitação quântica. Ela vai dar para a gente hoje um colóquio com um título super interessante, que é um panorama dos prêmios Nobel de Cosmologia e Gravitação, de 1978 ao Horizonte de Eventos. Tá? Como sempre, as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou então no final da apresentação, se alguém quiser fazer as perguntas falando, pode abrir o microfone, eu vou passar a palavra. Tá? Então, Leila, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, eu passo a palavra para você. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite de dar esse seminário e obrigada a todos que estão aqui presentes. Eu vou compartilhar minha tela, por favor, me avisa se o som está bom, se está dando para ver bem, só um segundo. Talvez tenhamos um pouquinho de ruído de fundo aqui. Vocês estão vendo bem o meu slide? Sim. Sim, estou vendo. Tá. Então, vou começar. Qualquer problema aí com som, imagem, por favor, me avisem. Tá? Então, me chamaram para dar um colóquio sobre o Prêmio Nobel desse ano, de 2020, né, que está relacionado com buracos negros, e eu optei por fazer um colóquio um pouco mais geral, dando um panorama geral sobre os últimos prêmios Nobel da área de cosmologia e gravitação. Né? Então, o título do colóquio é um panorama dos prêmios Nobel de Cosmologia e Gravitação, de 1978 ao Horizonte de Eventos. Então, eu vou começar com o prêmio Nobel de 1978, que foi para a descoberta da radiação cósmica de fundo. Houve um prêmio Nobel antes para a astrofísica, mas eu vou começar a partir de 78, que foi quando foi mais importante para a área de cosmologia e gravitação. Então, em 1978, a radiação cósmica de fundo foi descoberta em 64 e o prêmio Nobel, devido a essa descoberta, ocorreu em 78 para o Penzias e Wilson. 5 anos depois, o prêmio Nobel foi para o Chandrasekhar e William Fowler. O Chandrasekhar, pelos seus estudos dos processos físicos importantes na estrutura e evolução das estrelas, e para o Fowler foi pelos estudos das reações nucleares na formação dos elementos químicos do universo. Desde aí se passaram mais de 20 anos até um próximo prêmio na área. Né? Então, em 2006, novamente, foi um prêmio relacionado à radiação cósmica de fundo, para o John Mather e o George Smoot, pela descoberta da forma de corpo negro e das anisotropias da radiação cósmica de fundo. Né? Depois disso, 5 anos depois, foi para Perlmutter, Smith e Riess, pela descoberta da expansão acelerada do universo através das medidas das supernovas. Né? E 6 anos depois, foi para Weiss, Barish e o Kip Thorne, né, por trabalharem na colaboração do LIGO e do Virgo, pelas contribuições ao detector LIGO e à detecção de ondas gravitacionais. 2 anos depois, novamente, um prêmio Nobel relacionado com a radiação cósmica de fundo, né, que foi para o Peebles, e a outra metade para o Michel Mayor e DJ Kerlos. Mas o Peebles, na verdade, foi para uma série de trabalhos na física. Né? Eles dizem que foi pelas descobertas teóricas em cosmologia, que inclui também a física do universo primordial, nucleossíntese, matéria, energia escura, etc. Mas, como ele mesmo diz, talvez a radiação cósmica de fundo, os estudos da radiação cósmica de fundo foram a principal contribuição dele. Em 2020, finalmente, para o Roger Penrose, que dividiu o prêmio com Rachel Genzel e Andrea Ghez, né, pela descoberta da formação dos buracos negros, pela descoberta que a formação dos buracos negros é uma previsão robusta da relatividade geral, e para o Genzel e Andrea Ghez, pela descoberta de um objeto compacto e supermassivo no centro da nossa galáxia.
Então, eu vou focar na física que está por trás desses trabalhos que ganharam esses prêmios, e para a gente compreender essa física, a gente tem que começar do início da história, né? Ou seja, do início do universo. Mas a primeira pergunta que vem na mente de todo mundo é, mas o universo teve mesmo um início? E a gente não sabe a resposta a essa pergunta, né? A princípio, a teoria mais conhecida, o modelo, na verdade não o modelo do Big Bang, mas a proposta mais conhecida na mídia é que o universo iniciou a partir de uma singularidade, chamada singularidade do Big Bang, e a partir de então foi se expandindo até hoje. O que é uma singularidade? Singularidade é uma concentração de energia muito grande, densidade de energia tendendo ao infinito, num volume tendendo a zero, né? Então, nesse ponto da singularidade, a nossa física, a nossa matemática já não valem mais, né? E a gente não sabe se houve essa singularidade do Big Bang. Então, o que a gente chama de modelo padrão do Big Bang, na verdade, ele explica tudo da exposição do universo a partir do Big Bang, menos o Big Bang em si, né, a singularidade, porque a gente não sabe se ela ocorreu, né? Mas o que chamam de modelo padrão do Big Bang é tudo o que acontece logo na primeira fração de segundos da expansão do universo. Bom, e se não houve um Big Bang, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que no regime de altíssimas energias do universo, quando a densidade é muito alta e o volume é muito pequeno, a gente espera que você tenha uma teoria de gravitação quântica que deva valer nesses regimes, porque a relatividade de Einstein não necessariamente é válida em regime de tão altas energias. Então, é preciso do modelo de gravitação quântica. Até hoje não existe um consenso sobre o modelo de gravitação quântica, mas existem algumas propostas, né? E algumas dessas propostas evitam a singularidade, porque elas, por exemplo, no caso de Loop Quantum Cosmology, que é o modelo que eu trabalho, junto com a Lausiane, o Rudin, etc., ele discretiza o espaço-tempo de modo que você não atinge um volume indo para zero, você tem um volume mínimo, né? E na prática, o que acontece é que se você retrocede no tempo aqui, essa linha do universo, à medida que ele se contrai, voltando no tempo, ele chegaria num volume mínimo, e o efeito da gravitação quântica poderia ser como que uma força repulsiva, né, que faria ele, retrocedendo no tempo, expandir, né? Mas o que isso significa fisicamente, na linha do tempo usual? Significa que o universo poderia ter começado numa fase de contração, atingido um volume mínimo, e a partir daí iniciado essa expansão que começa aqui nessa figura. A gente ainda não sabe, as observações atuais são compatíveis tanto com esse cenário de bounce que eu falei, onde o bounce é a transição entre uma fase de contração e uma fase de expansão do universo, e são compatíveis também com um universo iniciado a partir de um Big Bang, tá? Embora a gente não saiba, quando eu falar de Big Bang aqui, vocês saibam que não necessariamente isso é um fato, né? Então, o que aconteceu? A história do universo, geralmente a gente divide em 3 eras. Era de domínio da radiação, quando o universo era muito quente, dominado por radiação. Depois veio a era de domínio da matéria, e depois veio a era de domínio da energia escura, que também a gente não sabe se é de fato uma energia escura. O que a gente sabe é que é uma era de expansão acelerada do universo, né? A causa a gente atribui à energia escura, que ainda não é uma certeza, mas tudo indica que a aceleração do universo de fato está acontecendo, independente da causa. E o que aconteceu de importante aqui? O primeiro evento a se mencionar é a inflação, que também não é uma certeza, mas é uma teoria que bate bem com os dados que a gente tem. A inflação é uma expansão acelerada do universo que aconteceu na primeira fração de segundos do universo e fez ele expandir 10 elevado a 75 vezes o seu tamanho numa fração de segundos. Tá? Então, ela é uma expansão exponencial acelerada que aconteceu durante uma fração de segundos no início do universo. A inflação foi proposta para resolver uma série de problemas do modelo padrão do Big Bang que não eram explicados de outra forma. Mas existem alternativas à inflação que também explicam esses problemas, como alguns modelos de Bounce, né? E hoje a gente tem dados que testam tanto inflação quanto modelos de Bounce, mas ainda existem modelos de uma categoria e da outra que são compatíveis com os dados. No futuro a gente deve poder testar melhor, né? Bom, já depois da inflação veio a era de domínio da radiação, né? E depois a era de domínio da matéria. Na era de domínio da matéria tem o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que foi um evento muito importante para o universo, como eu vou explicar daqui a pouco. Foi responsável por 3 prêmios Nobel na física, né? E ela é a fonte de dados mais antigas que a gente tem do universo, né? Ela fornece dados valiosos porque a gente está hoje detectando essa radiação cósmica de fundo que foi liberada 380 mil anos após o Big Bang. Então, é a fonte de dados mais antigas que a gente tem do universo. Bom,
Depois, houve o que a gente chama de reionização do universo, que foi quando as primeiras estrelas se formaram, em aproximadamente 400 milhões de anos após o Big Bang. E aí o universo voltou a brilhar, né? Isso já na era da matéria. Depois, pela atração gravitacional, você foi desenvolvendo as estruturas, galáxias, planetas, estrelas, tudo que a gente chama de estrutura no universo são essas coisas que a gente conhece, galáxias, estrela, planetas, aglomerados, etc. E depois da era de domínio da matéria veio a era de expansão acelerada, mais recentemente, né? Talvez a era do domínio da energia escura, a gente não sabe. Bom, então eu vou começar pela radiação cósmica de fundo, porque eu vou seguir a cronologia do universo, tá? Mas até chegar em 2020, mas eu prometo terminar antes do almoço de vocês, tá bom? Então, começando pela radiação cósmica de fundo, ela foi descoberta em 1964. E é muito interessante a história de como ela foi descoberta, porque essa dupla, o Penzias e o Wilson, que foi quem ganhou o Nobel de 78 por essa descoberta, eles eram astrofísicos, né, e astrônomos, e eles estavam testando uma antena de detecção de radiação micro-ondas, que era uma antena, na verdade, feita para detectar radiação de micro-ondas da nossa galáxia, de fontes astrofísicas da nossa galáxia, nos Estados Unidos. E aí, eles se depararam com um ruído, né, um sinal, um ruído, que vinha de todos os pontos do céu. E esse ruído, então, eles primeiro mudaram a antena de direção para ver se o ruído sumia. E não sumia, independente de qual ponto do céu eles apontavam a antena, o ruído era o mesmo. E era um ruído correspondente a aproximadamente 5 Kelvin de temperatura, né, em micro-ondas. E aí eles, bom, o que eles pensaram? Tem alguma fonte de erro, né? Eles foram lá na antena, tiraram todos os cocô de passarinho que tinham lá, limparam a antena, nada resolvia o tal do ruído. Até que, depois de muitas tentativas, eles pensaram que talvez esse ruído tivesse uma origem física. E aí eles lembraram que em 1948, o grupo do Gamow, Alpher e Hermann tinham previsto a radiação cósmica de fundo. O que eles previram de fato era o seguinte: se o universo iniciou denso e quente e pequeno, e a partir daí seguiu expandindo, em algum momento dessa expansão, o universo se resfriou o suficiente para formar átomos neutros. Porque quando o universo era muito quente e denso, eram partículas ionizadas que a gente tinha no universo, né? Mas até chegou um ponto da expansão que ele se esfriou o suficiente para ter átomos neutros. Nesse momento, os fótons pararam de se espalhar constantemente com as partículas carregadas e puderam viajar por longas distâncias sem ser espalhados, sem ser desviados. Então, ele imaginou que, a partir daí, esses fótons podiam viajar durante bilhões de anos e está chegando aqui na gente hoje, que a gente deveria detectar esses fótons, né? Então, eles pensaram que talvez isso poderia ser um sinal da radiação cósmica de fundo, porque já em 1948 eles previam que teria uma temperatura na faixa de micro-ondas, mas uma temperatura correspondente a 5 Kelvin, que era mais ou menos o que eles estavam detectando. E, na mesma época, em 64, em Princeton, o grupo do Dick Peebles e Wilson, eles estavam elaborando um experimento para tentar detectar essa radiação cósmica de fundo. Então, o Penzias e o Wilson se reuniram com esse grupo de Princeton e juntos eles chegaram à conclusão de que aquele ruído era, de fato, a radiação cósmica de fundo, né? Hoje a gente sabe que ela tem aproximadamente 2,7 Kelvin, né, mas para a precisão que eles tinham na época era uma boa medida. E ela é a fonte mais antiga que a gente tem do universo. Bom, depois teve mais 2 prêmios Nobel relacionados com a radiação cósmica de fundo, o de 2006 por descobrir que o espectro dessa radiação cósmica de fundo é um espectro de corpo negro, né? E em 2019 o Peebles ganhou por várias descobertas na cosmologia física, né? Muitas pessoas atribuem a ele a responsabilidade de ter feito a cosmologia ser considerada, ser reconhecida como uma ciência física baseada em dados, etc. Mas ele mesmo reconhece que uma das principais contribuições dele para a cosmologia foi na área da radiação cósmica de fundo. Bom, e o que é essa radiação cósmica de fundo? Hoje a gente detecta ela e o que a gente obtém é como se fosse um retrato do universo 380 mil anos após o Big Bang. E o mapa que a gente constrói com essa radiação que a gente detecta hoje é esse que vocês estão vendo na figura, tá? Então, a radiação cósmica de fundo que a gente detecta, ela tem uma temperatura muito homogênea de 2,7 graus Kelvin. Tá? Então, em todos os pontos do céu, você vê uma temperatura muito homogênea. Mas existem pequenas flutuações de temperatura em torno dessa temperatura média de 2,7 Kelvin. Tá? E essas flutuações são tão pequenas que elas são da ordem de 1 parte em 100 mil.
Mas esses pontinhos que vocês estão vendo aqui correspondem a essas flutuações de temperatura. E essas pequenas flutuações de uma parte em 100 mil, elas dão informações valiosíssimas sobre o universo antigo e permitem a gente testar modelos tanto do universo primordial quanto do universo recente, com alta precisão. Então aqui, o que vocês estão vendo nesse mapa são pontinhos azuis e laranja. Os pontinhos laranjas correspondem a flutuações de temperatura mais alta que a média, um pouquinho mais alta que 2,7 Kelvin. E as bolinhas azuis correspondem às flutuações de temperatura um pouco menor que a média. E aí você vê que tem flutuações em várias escalas. Tá? E o que são essas flutuações de temperatura? As temperaturas um pouco mais altas que a média, elas vêm de regiões de densidade um pouco mais alta que a densidade média do universo. Então, é o que a gente diz que essas flutuações foram as sementes das estruturas que hoje a gente vê no universo. Porque nessas regiões de densidade um pouco mais alta que a média, foi onde depois houve aglomeração gravitacional, né? E as estruturas se formaram em torno desses pontos, que eram pontos de mais alta densidade de energia, que começaram a concentrar matéria gravitacionalmente. Então, essas são as sementes das estruturas que hoje a gente vê. E como era um universo em altas temperaturas na época, a gente vê como flutuações de temperatura nessa radiação cósmica de fundo, que hoje está na faixa de micro-ondas, tá? Então, o que aconteceu? Como que surgiram essas flutuações? Inicialmente, o universo, quando era muito pequeno, muito quente, muito denso no seu início, você tem a mecânica quântica passa a ser importante nesse regime, né? De altas densidades, altas energias e volume pequeno. Então, você tem o princípio da incerteza. Com isso, você sabe que a densidade do universo não pode ser perfeitamente homogênea, tem que haver flutuações de energia. Então, essas flutuações de energia do universo, que deram origem a tudo que a gente observa, estrelas, galáxias, etc., vieram de flutuações quânticas no início do universo. Só que, com a inflação, você expande aceleradamente o espaço-tempo, então você estica as escalas de flutuação, ou seja, o volume das flutuações de energia, das regiões de energia maior, densidade de energia maior, você estica elas até escalas clássicas. Então, com a inflação, essas flutuações inicialmente quânticas tomaram escalas clássicas. E a partir daí puderam sofrer aglomeramento gravitacional, né, e atrair matéria em torno desses pontos de mais concentração de energia. Tá? E com o tempo, você evolui isso no tempo, isso vai formando as estruturas que a gente conhece. Tá? Bom, aqui tem uma simulação que foi gentilmente cedida pelo professor Enrico Bertuzzo, que mostra como funciona essa atração gravitacional, né, de uma forma bem simples, bastante didática. Suponha que essas bolinhas pequenas são matéria bariônica, matéria usual, tá? E essa bolinha grande é matéria também, né? O que forma um poço de potencial, porque essa bolinha grande representa uma região de densidade de matéria maior que a média. Então, essa bolinha grande aqui embaixo, ela corresponderia àquelas bolinhas laranjas que representam flutuações de temperatura maior que a média, ou seja, regiões de mais alta densidade. Essas regiões tendem a atrair a matéria em direção a elas, né? Então, a gente espera que o que aconteça seja isso aqui, certo? Mas acontece que antes da radiação cósmica de fundo, o universo era ionizado, então você tinha fótons nesse cenário. E as partículas de matéria não eram neutras, então veja nessa simulação, essas bolinhas cinzas correspondem aos íons, certo? As bolinhas cinzas eram íons, cargas positivas e negativas que estavam no universo antes de formarem átomos neutros. E esse caminho em azul corresponde ao percurso dos fótons. E você vai ver que os fótons eram constantemente espalhados pelos íons e não conseguiam percorrer grandes distâncias livremente, porque o seu caminho era todo momento desviado, né, pela interação com os íons. Então, o percurso dos fótons é o que você vê aqui em azul, né? Então, eles eram o tempo todo desviados, não conseguiam viajar grandes distâncias, né? E o que isso implica para a formação de estruturas? Agora você tem aqui nesse cenário bolinhas amarelas que correspondem aos fótons, representam os fótons. E essas bolinhas brancas continuam representando a matéria, e aqui é a região de alta densidade. Então, você vai ver que na presença de fóton, a matéria não se aglomera nessa região de mais alta densidade, porque ela é espalhada pelos fótons. Então, o cenário que você tem é algo desse tipo. Então, você vê que a matéria não está se aglomerando nas regiões de densidade mais alta, certo? Então, o que acontece? Isso significa que a formação de estruturas no universo só inicia depois da radiação cósmica de fundo, ou seja, depois que átomos neutros foram formados no universo. Porque quando átomos neutros são formados no universo, você não tem os fótons constantemente espalhando os íons, a matéria carregada, né?
Então, com isso, a matéria consegue se aglomerar nessa região de mais alta densidade, como a gente viu na simulação inicial. Só que o que acontece? Na cosmologia, o que a gente faz é o seguinte, a gente usa as flutuações que a gente observa no mapa da radiação cósmica de fundo como condição inicial, né? Então, a gente parte o universo com aquela distribuição de flutuação de densidade de energia. E, a partir daí, evolui essas flutuações de energia no tempo, usando a teoria de perturbações cosmológicas, que diz como que as flutuações de densidade evoluem no tempo, né? Então, partindo das condições iniciais daquele mapa da radiação cósmica de fundo, ou seja, sabendo a intensidade da flutuação, a amplitude da flutuação em cada escala do universo, em cada escala de tamanho, evoluindo isso no tempo, levando em conta a dinâmica de expansão do universo, a gente vai conseguir prever as estruturas que a gente vê hoje. A gente deveria conseguir prever as estruturas que a gente vê hoje. Mas o que acontece? Se você considera um cenário só com matéria usual, você prevê que hoje você não teria absolutamente nada no universo. Nem estrela, nem galáxia, nada. Por quê? Porque desde a radiação cósmica de fundo, quando ela foi liberada, quando os átomos neutros se formaram, até hoje, não teria dado tempo das estruturas se formarem no universo, de formar estrela, de formar galáxia. Então, aonde que esse cenário está errado? Esse cenário precisa incluir matéria escura, porque senão você não consegue formar estruturas no tempo desde a radiação cósmica de fundo até hoje. E como que a matéria escura ajuda na formação de estruturas? Quando você bota matéria escura, nesse cenário aqui, a matéria escura não é espalhada pelos fótons, como a matéria bariônica, porque a matéria escura não interage com fótons. Então, ela consegue colapsar nesses postos de potencial, ela consegue se atrair gravitacionalmente nessas regiões de mais alta densidade. Isso significa que ela começa a formar estrutura antes mesmo dos átomos neutros se formarem, antes da radiação cósmica de fundo ser liberada. Então, a formação de estrutura inicia antes do que no cenário sem matéria escura, e com isso, você usando essas condições iniciais do mapa que a gente vê hoje da radiação cósmica de fundo, considerando os ingredientes corretos que tem no universo, matéria escura, energia escura, matéria bariônica, aí sim você consegue prever as estruturas que a gente vê hoje da forma como elas são. Então, nesse vídeo, vamos adicionar matéria escura, que agora são os pontinhos cinzas, né? Você vê que elas se atraem pelas regiões de mais alta densidade, enquanto a matéria bariônica é espalhada. Então, isso permite estruturas se formarem antes do previsto e dá tempo de formar estrelas e galáxias até os dias atuais, tá? E como que a gente detecta a radiação cósmica de fundo hoje? Através de satélites espaciais. Já teve o satélite, o COBE, foi o primeiro, depois veio o IMAP e depois veio o Planck, que parou de coletar dados em 2013, mas até hoje ainda está dando resultados baseados nesses dados, né? E o que o Planck faz? Isso também é cortesia, tá? Não vou ter problema de copyright aqui. O Planck varre o céu inteiro na faixa de micro-ondas, detectando essa radiação cósmica de fundo que a gente viu no mapa. Mas a faixa da galáxia também emite nessa faixa de micro-ondas, certo? Então, você tem que limpar a contribuição da galáxia para você ver a radiação cósmica de fundo, né? E todas as flutuações dela. A radiação cósmica de fundo é a luz mais antiga, né? Então, ela partiu de 380 mil anos após o Big Bang e os fótons viajaram até a gente hoje. Hoje a gente compõe esse mapa que dá informações valiosas sobre o universo antigo e atual também. E, bom, muita gente pensa, nossa, mas como é que esses fótons não colidiram com as estruturas, né, com as galáxias aglomeradas? A verdade é que os espaços vazios no universo são muito grandes, tá? Muito maiores do que... Alguns fótons colidiram com as estruturas, mas a maioria deles não, tá? Então, a gente tem muitos espaços vazios que permitiram que essa radiação viajasse por 13,7 bilhões de anos até chegar na gente hoje. Vocês estão ouvindo bem? Só para garantir que eu não estou falando sozinho. Sim, estou escutando bem, Leila. Sim? Tá ótimo. Então, a partir daquele mapa colorido que vocês viram, a gente pode plotar um gráfico, né? Que é o gráfico que dá a flutuação de temperatura dessa radiação cósmica de fundo em função da escala angular. Então, você divide o seu céu em escalas angulares, né? Então, aqui 90 graus correspondem às flutuações de maior tamanho, né? Maior escala angular, e a escala angular pequena são as flutuações menores, né? E aqui esse gráfico mostra a amplitude da flutuação de temperatura que está associada à intensidade da flutuação de densidade de energia, o quão denso eram essas regiões de sobredensidade, em função da escala. Acontece que cada modelo prevê um gráfico diferente, né?
Então, se você altera a sua física do universo antigo, por exemplo, adicionando um bounce em vez de inflação, ou mesmo considerando o modelo de gravitação quântica no início do universo, né, que é o trabalho que eu fiz com a Lausanne, isso reflete em sinais nesse espectro, né? Sinais que poderiam ser vistos no espectro da radiação cósmica de fundo. Aqui o que você tem em azul é a linha do espectro previsto teoricamente pelo modelo padrão, e em vermelho é os dados observacionais, sempre com uma barra de erro, como em qualquer experimento, né? Então, todo modelo que se encaixar nessas barras de erro é viável com os dados atuais, tá? Então, hoje, você tem vários modelos do universo antigo que ainda estão de acordo, né? Mas para o universo primordial, você vê também que se você altera a fração de energia escura, matéria escura, também altera a forma desse gráfico, porque a radiação cósmica de fundo viaja até a gente, né? Passando pela era da matéria, pela era de domínio da energia escura. Então, tudo isso depende também da taxa de expansão acelerada do universo, de como é a dinâmica do espaço-tempo. Então, ela também dá informações sobre isso. Então, os modelos são testados, vendo a previsão deles em relação aos dados. E no futuro, né, nos próximos experimentos, essas barras de erros vão diminuir muito e vai ser mais fácil, você vai permitir testar mais e mais modelos, tanto do universo antigo quanto do universo recente. A gente pode ver aqui, né, nessa simulação também, cortesia da ESA Planck, que pode ser usada sem fins comerciais. Aqui esse desenho aqui, que corresponde às flutuações de densidade de energia em escalas grandes, ele está cada vez mais indo para as menores escalas. Então, cada mapa aqui corresponde a uma escala angular no céu. Então, você vê que ele está marcando em vermelho a escala a que se refere, e aqui são as flutuações correspondentes. Então, ele está indo cada vez mais para escalas menores, tá? E você vai vendo aqui o correspondente, escalas pequenas e as flutuações nessas escalas. Aqui corresponde ao pico da intensidade de flutuação, e ele vai indo para escalas menores e menores. A junção de todos esses mapas aqui forma o mapa que a gente viu anteriormente, aquele mapa colorido da radiação cósmica de fundo, que ele é a representação das flutuações em todas as escalas do céu, tá? Em todos os tamanhos de flutuação. Então, você juntando todos esses mapas, o que representa essa curva é a flutuação para todas as escalas. Então, tudo isso junto forma aquele mapa que a gente viu anteriormente. Para quem tem interesse, tem um site na internet muito interessante que faz uma simulação do mapa da radiação cósmica de fundo para diferentes frações de matéria e energia do universo. Então, por exemplo, aqui você tem o mapa real, que a gente vê nos dados, e aqui embaixo é o seu mapa simulado. Então, você diminui, por exemplo, a quantidade de matéria usual, aqui você chegou ao 100% de compatibilidade com o universo observado. Então, significa que o universo observado tem 5% de matéria usual, 28% de matéria escura, mais ou menos, e aproximadamente 68% de energia escura, e 13,8 bilhões de anos, tá? Se você considera o universo só com matéria usual, você vê, olha como é diferente o mapa da radiação cósmica de fundo simulado para esse seu universo e o mapa correto, né? Você vê que é bem diferente. As observações indicam um universo plano, né, com a densidade igual à crítica. Isso está certo, mas só esse mapa aqui que eu acabei de construir só tem 27% de compatibilidade com o nosso universo. E tem 14,4 bilhões de anos, então é um universo mais antigo do que deveria ser, né? Se ele não tiver matéria escura, se ele só tiver energia escura e matéria normal. Então dá para você ir brincando aqui com as quantidades e vendo como seria a radiação cósmica de fundo em um universo que tivesse essa quantidade de energia escura, essa quantidade de matéria escura e essa quantidade de matéria normal. E você pode ver qual é o efeito de se alterar, né, esses ingredientes no mapa da radiação cósmica de fundo. Então é assim que a gente testa modelos. E tem também um outro site livre também, do CAMB, né, que é o software usual que a gente geralmente usa para fazer previsões, que permite também você alterar parâmetros do seu universo antigo, do universo primordial. Então, você pode colocar parâmetros associados a modelos de bounce ou parâmetros associados a modelos de inflação e ver como que isso altera o seu mapa e o seu espectro, aquele plot da radiação cósmica de fundo, né? Como que você testa modelos. O software que a gente usa, na verdade, é mais complicado que isso, mas esse simples já mostra bem como acontece. Então, a radiação cósmica de fundo é mais uma das fontes que indicam que as componentes do universo são essas, 69% aproximadamente de energia escura. Hoje, isso tudo é atual, tá? Ao longo do tempo varia a densidade relativa de uma grandeza e outra, né? Tanto que a gente tem a era da matéria, era de domínio da radiação, mas hoje, atualmente,
a proporção é essa, 69% de energia escura, 25% de matéria escura, e só 5% de tudo que a gente conhece, matéria usual bariônica, né, que compõe neutrinos, fótons, black holes. Black holes é essa fraçãozinha, né, isso aqui, neutrinos, fótons e black hole, essa porcentagem mínima, e o resto é matéria atômica usual, tá? E não só a radiação cósmica de fundo mostra isso pra gente, mas várias observações de estrelas, de galáxias, de várias coisas convergem para esse valor. Bom, se você faz aquilo que eu disse, você pega a radiação cósmica de fundo como condição inicial, evolui no tempo, usando teoria de perturbações cosmológicas, você chega hoje nessa estrutura para o universo em largas escalas que você está vendo aqui. Isso foi feito baseado numa simulação, a simulação do milênio. Isso é o universo atual hoje, e vocês vão ver agora ele se aproximando em escalas cada vez menores, tá? Mas é tudo o universo atual. Então, essa simulação milênio foi feita no Max Planck de Astrofísica, é o que a gente chama de simulação de N-corpos, onde aqui N é 10 bilhões de partículas, tá? Então, são 10 bilhões de partículas, mas não partícula no sentido físico, são 10 bilhões de células. Cada célula tem 1 bilhão de massas solares em forma de matéria escura. Essa simulação tem um volume cúbico de mais de 2 bilhões de anos-luz em cada lado e simula o universo desde os seus primeiros milhões de anos até hoje, tá? Então, nessa simulação, eles dão como input inicial as massas de cada partícula, as posições e as velocidades, usam as equações gravitacionais e vão resolvendo numericamente até chegar nesse cenário para o universo atual. E além de ser útil no planejamento de surveys, essa simulação também responde questões importantes relacionadas à formação de estruturas no universo. Tá certo? Essa é a simulação, agora ele só vai voltar. Então, eu vou passar para frente. Tá? Bom, ok, então a gente sabe que hoje 68% do universo é energia escura. Eu chamo de energia escura, mas a gente não sabe o que é de fato. A gente chama de energia escura, mas seria a componente energética responsável pela aceleração do universo. A aceleração do universo, na verdade, foi descoberta inicialmente através de observações de supernovas, estrelas supernovas. Inclusive, isso deu o Nobel de Física em 2011 para o Perlmutter, Smith e o Adam Riess, que conseguiram descobrir que o universo estava se expandindo aceleradamente através das observações de estrelas supernovas, né? O que acontece é que o universo está expandindo. A expansão do universo, ela é em todos os pontos do universo, é como se cada ponto estivesse expandindo. Então, pensa num balão que você está enchendo, né? Desenha nesse balão estrelas e galáxias, e você vai ver que eles vão se afastando à medida que você enche o balão. Então, todos os pontos se afastam de todos os pontos. E quanto mais distante um ponto está do outro, mais rápido eles se afastam, porque cada ponto do universo está se expandindo, certo? E se a expansão é acelerada, você consegue medir o quão acelerado está o aumento da distância entre os corpos no universo. Então, eles conseguiram medir isso através das estrelas supernovas. A gente sabe que a radiação, ela sofre redshift com a expansão do universo, né? Se você desenhar um comprimento de onda assim no balão, ele vai se esticar, né? Ou seja, os fótons perdem energia, é como se perdesse energia com a expansão acelerada do universo, tá? Porque os comprimentos de onda se esticam. As supernovas são estrelas que a gente chama de vela padrão, que a gente conhece muito bem a luminosidade delas, desse tipo de estrela. Então, com isso, a gente consegue, observando a luminosidade a partir da Terra, que a gente vê, a gente consegue inferir a distância da supernova até nós, porque a gente sabe qual deveria ser o brilho intrínseco dela. Então, conhecendo a distância e medindo o espectro dela hoje, a gente consegue medir quanto redshift ela sofreu, porque você tem um espectro da estrela, que deveria ser no universo estático, e você vê que todo esse espectro sofre um desvio para o vermelho em todos os comprimentos de onda visível. Né? Você sabendo esse desvio e a distância entre elas, você consegue medir o quanto o universo está expandindo aceleradamente, o quanto as coisas estão se distanciando entre si em função do tempo. Isso te dá informação sobre a aceleração do universo. Então, em 1998 foi quando eles, medindo, comparando, né, o desvio para o vermelho de supernovas em diferentes distâncias, eles chegaram à conclusão de que o universo não só estava se expandindo, mas estava se expandindo aceleradamente. E isso ia contra tudo o que se pensava, porque, assim, bom, a gente sabe que matéria atrai matéria, então o universo deveria estar ou colapsando, ou caso ele tenha tido algo que iniciou uma expansão inicialmente, que a gente não sabe o que é, ele estaria se expandindo, mas
aceleradamente, né? Porque a força gravitacional é atrativa. Então, aí veio a pergunta, mas o que poderia causar uma expansão acelerada no universo? Ninguém sabia o quê. Aqui eu vou passar um pouco rápido, mas depois, se quiserem me fazer perguntas sobre isso, fiquem à vontade. Para quem conhece um pouco de relatividade, a equação de Einstein nos relaciona a curvatura do universo com a densidade de matéria e energia presente nele. Então, ao contrário da teoria de Newton para a gravitação, que dizia que a gravitação é uma força gravitacional, a teoria de Einstein, a relatividade de Einstein, diz que a gravitação é curvatura do espaço-tempo, então é o efeito da geometria do espaço-tempo. Então, aqui do lado esquerdo da equação de Einstein, você tem termos que representam a curvatura do seu espaço-tempo, tá? E do lado direito da equação de Einstein, você tem o conteúdo de matéria e densidade de energia do universo. Então, o que ela diz é que matéria e energia no universo geram curvatura no universo, ou seja, a presença de matéria e energia gera gravitação, porque gravitação para Einstein era a curvatura do espaço-tempo. Bom, Einstein inicialmente queria um universo estático. Então, ele botou essa constante cosmológica, artificialmente ele inseriu na equação dele para ter um universo estático, porque sem ela, ele não estava conseguindo ter um universo estático, o universo dele se expandia ou se contraía. E por quê? Hoje a gente pergunta, por que queria um universo estático? Todo mundo queria um universo estático. Por quê? Por razão nenhuma, só porque eles queriam, porque a intuição na época era essa, que tinha que ser estático. Just because. Aí, o que acontece? Se você pega essa equação de Einstein e você supõe que o universo é composto em largas escalas por um fluido perfeito e é homogêneo isotrópico, como a gente observa, né? Claro que a matéria não é um fluido, necessariamente, ela se comporta como partículas, mas em largas escalas, você pode tratar como um fluido com uma certa densidade de energia e uma certa pressão. Então, supondo que o conteúdo do universo é matéria e energia com uma densidade ρ e uma pressão P, você consegue obter as equações que dão a dinâmica do universo em função do conteúdo de matéria e energia dele. Essas são as equações de Friedmann, que partem das equações de Einstein, tá? Aí, supondo fluido perfeito, homogeneidade e isotropia, você chega nessa equação que te dá a dinâmica do espaço-tempo em função do conteúdo energético dele. Então, essa primeira equação dá a taxa de expansão do espaço-tempo, tá? Então, ela dá a derivada temporal do fator de escala, que mede as distâncias no espaço-tempo. E ela é proporcional à densidade de matéria nele e ao termo de constante cosmológica quando ele é presente na equação. E aqui a gente tem a segunda derivada do fator de escala no tempo, né, que dá a aceleração do universo, e o lado direito é o conteúdo de matéria e energia do universo. Acontece que em 1929, o Einstein propôs a teoria dele em 1915. Em 1929, o Hubble, com as observações dele, chegou à conclusão de que o universo estava se expandindo. Naquela época, ele via que estava se expandindo, mas não aceleradamente, porque a aceleração do universo só foi descoberta nos anos 90. Tá? Mas ele viu que o universo estava expandindo, então não tinha mais por que você querer um universo estático. E o Einstein só tinha botado a constante cosmológica para ter um universo estático, mas se viram que estava expandindo, não tinha por quê. Aí ele retirou a constante cosmológica das equações dele, disse que foi o pior erro da vida dele, e depois, em 1998, botaram a constante cosmológica de volta na equação, porque descobriram que o universo estava expandindo aceleradamente e para descrever isso você precisava de uma constante cosmológica. Por quê? Porque aqui você vê que a segunda derivada do fator de escala, ou seja, a aceleração do universo, se não tem essa constante cosmológica e se só tem matéria usual com densidade de energia positiva e pressão positiva, essa aceleração sempre vai ser negativa, ou seja, o universo estaria desacelerando a sua expansão. Tá? Então, para você ter uma expansão acelerada, ou você insere esse termo de constante cosmológica positivo, ou você some com a constante cosmológica, mas você insere uma fonte de matéria ou energia exótica que tenha pressão negativa, de modo que 3P mais ρ seja negativo e você tem um sinal positivo nessa equação, tá? E o que poderia ser, essa constante cosmológica, ela pode ser interpretada como parte do conteúdo de matéria e energia do universo, tanto que ela está do lado direito da equação sendo somada às densidades de energia da matéria usual, então você pode interpretar ela como conteúdo de matéria e energia do universo. Mas qual matéria e energia que a gente conhece que se comportaria como uma constante cosmológica, ou seja, que teria uma densidade de energia constante no tempo e uma pressão negativa? Só a energia de vácuo que a gente conhece se comporta assim, né? Porque é uma matéria que, à medida que você aumenta o volume do seu espaço-tempo, ela não decresce a densidade, né? Então pensaram, bom, então energia de vácuo. O único problema de interpretar isso como energia de vácuo é que a teoria quântica de campos prevê um valor para essa energia de vácuo que é
10 elevado a 120 vezes o valor que esse termo teria que ter para explicar as observações atuais. Então, tem um pequeno erro de 10 elevado a 120. Então, o que as pessoas geralmente supõem? Bom, ou teoria quântica de campos está calculando isso errado, ou simplesmente o vácuo não gravita, tira esse termo e supõe que esse termo, na verdade, ele vem de uma outra fonte, que seria uma energia escura, um campo exótico que a gente não conhece, que teria densidade de energia correta, de acordo com as observações, né, bem menor do que a energia do vácuo calculada, e essa matéria se comporta dessa forma, né, de ter uma pressão negativa e ela faria o papel de acelerar o universo. Isso é o que a gente chama de energia escura, tá bom? Essa suposta matéria que está causando a aceleração do universo e que seria responsável por 68% da composição do universo. Outra coisa que Einstein previu corretamente foi a presença de ondas gravitacionais no universo, porque de acordo com a teoria da relatividade geral, você teria ondas gravitacionais no seu universo, quando você tem matéria se movimentando de uma certa forma, tá? E essas ondas gravitacionais, elas foram detectadas pelo LIGO recentemente. Então, em 2017, o Weiss, o Barish e o Kip Thorne ganharam um prêmio Nobel pelas contribuições decisivas ao detector LIGO de ondas gravitacionais e pela observação das ondas gravitacionais. O Kip Thorne é cofundador do LIGO, tá? E ele dividiu o prêmio com o Barish e a outra metade foi para o Rainer Weiss. Bom, agora então vamos falar de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas foram... Leila, podia fazer um comentário? Diga. Um comentário do tópico. Diga. Pode falar. Alô? Eu acho melhor deixar as perguntas para o final, tá? Como a gente tem feito nos outros colóquios. Aí pode continuar, Leila, aí a gente faz as perguntas no final. Tá bom, Navia? Como vocês preferirem. Continuo? Acho que o Navia está mudo. Então eu vou continuar. Pode continuar, Leila, por favor. Depois eu vou responder a sua pergunta, Navia, tá bom? E o seu comentário, tá? Então, a primeira observação de ondas gravitacionais, ela ocorreu em 14 de setembro de 2015, tá? no LIGO de Livingston e no LIGO de Hanford. Então, eles detectaram esse sinal aqui, no interferômetro deles, tá? Que vem da coalescência de dois buracos negros, um de massa 36 massas solares e outro de 29 massas solares, e o sinal de ondas gravitacionais viajou por 1,3 bilhões de anos para chegar na gente no dia dessa detecção, tá? Hoje o catálogo do LIGO já tem mais de 50 detecções de ondas gravitacionais, a maioria delas vindas de coalescência de buracos negros. E as ondas gravitacionais, a gente diz que são como uma nova janela para a física, porque elas trazem dados de uma região que o eletromagnetismo não vê. Então, com as ondas gravitacionais, você consegue enxergar regiões do universo e fenômenos no universo que o eletromagnetismo não te permitiria ver. Então, esses dados de ondas gravitacionais, eles permitem testar teorias de gravitação, não só a relatividade geral, como gravitação modificada também, né? E ela é muito importante. A Raíssa é mais especialista em ondas gravitacionais do que eu, né? Mas eu vou só mencionar rapidamente. E o que acontece? Quando as ondas gravitacionais chegam aqui na Terra, como elas implicam em distorções do espaço-tempo, ela como que esticam e contrai distâncias na Terra. Claro que essa imagem está super exagerada, tá? E esse aqui é o LIGO, e ele corresponde a um feixe de laser que passa por um semi-refletor aqui no centro, em branco. Esse é o semi-refletor. E esse semi-refletor divide um feixe de luz em dois caminhos perpendiculares. E aqui eles percorrem 4 quilômetros nesses braços, são refletidos por um espelho no final e voltam para esse detector central, que converge o sinal aqui em direção a um detector, esse branco, tá? E o que acontece? Quando passa uma onda gravitacional na Terra, um desses braços se estica e o outro se contrai. Com isso, a fase entre as ondas que se recombinam aqui vai ser diferente, e isso gera um sinal nesse detector aqui, que corresponde ao sinal da onda gravitacional que eles observaram. Tá? E como a relatividade faz previsão teórica para um certo fenômeno que gera onda gravitacional, você consegue comparar e saber que veio de dois buracos negros em coalescência, com tal massa, etc. Então você consegue testar modelos, tá?
E o LIGO é o interferômetro mais sensível já construído, pelo menos de acordo com eles, né? Tendo 4 quilômetros em cada braço, e eles têm 2 unidades, uma em Livingston. Tem esses dois, e os dois detectaram esse mesmo sinal. Tá? Ok, então, próximo slide. Bom, o Kip Thorne, que foi cofundador do LIGO, ele também é conhecido por uma outra coisa, que provavelmente vocês conhecem ele, né? Ele foi o responsável pela simulação do buraco negro tridimensional do filme Interstellar. E é uma história muito interessante, porque o Kip Thorne, ele se aposentou em 2009, né, da Caltech, ele era professor lá, e ele iniciou uma segunda carreira com 74 anos, segundo diz ele, né, que é uma carreira também na cinematografia. Ele foi produtor executivo desse filme, que é bem legal. Então, esse filme, ele foi feito com uma física real por trás. Então, nesse artigo, e gerou artigos científicos também, né? Então, nesse Interstellar, ele até publicou esse artigo que está no Archive, que é muito interessante, ele fala que o Interstellar tem ciência real na fábrica dele, né? Graças ao o commitment do diretor com a ciência, né? Graças aos produtores, ao time de efeitos visuais e graças ao papel do Kip Thorne como produtor executivo. Então, um dos artigos que ele fala sobre isso, que é bem legal, é esse aqui, Visualize Interstellar Wormhole, que ele sugere usar o filme Interstellar em aulas de relatividade, mas não aulas básicas, acho que é um pouco técnico, mas é bem interessante esse artigo. E também publicou um livro, né, sobre a ciência do Interstellar, porque essa simulação que gerou esse buraco negro 3D, ela foi feita com equações da física, né, foi a primeira simulação de um buraco negro dessa forma, feito com equações da física real, né. Então, deu uma publicação bastante interessante desse livro aqui. Ele também é conhecido pelo livro Gravitation, que muita gente usa em relatividade geral. Esse outro livro dele também é best-seller, super famoso, entre outras várias publicações. E depois que ele se aposentou, ele, além de trabalhar com cinema também, ele trabalha muito com divulgação científica, então ele é um cara muito comprometido com a divulgação científica. Finalmente, em 2020... Tá, consegui chegar em 2020, antes do meio-dia, partindo de 13,7 bilhões de anos atrás. Cheguei na minha meta. Em 2020, o prêmio Nobel foi para esses três, né? Foi dividido, metade para o Roger Penrose e a outra metade para o Reinhard Genzel e para a Andrea Ghez. Eu vou falar um pouco mais do Penrose, que é um assunto que eu conheço mais, tá? Mas também vou mencionar esses dois aqui. O Penrose, ele ganhou o prêmio pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da teoria da relatividade geral. O Penrose, ele tem formação, na verdade, em matemática, né, em Cambridge. Mas ele se interessou pelo problema da singularidade depois de uma palestra que ele assistiu em Londres, em que eles estavam discutindo a singularidade de coordenadas, né? E ele trabalhou muito com o problema da singularidade, foi professor emérito em Oxford. O que acontece é que, sobre a singularidade, eu vou falar um pouco agora sobre o problema da singularidade, né? A relatividade geral ela foi proposta em 1915. Poucos meses depois, o Schwarzschild encontrou uma solução para as equações da relatividade geral, correspondente à atração gravitacional de uma partícula pontual, né? E mostrando o colapso gravitacional dessa partícula pontual. Então, ele já sugeria a possibilidade de uma singularidade, ou seja, de que a matéria, quando ia se aglomerando a um extremo, a uma densidade muito grande, né, e uma matéria numa região compacta, poderia se aglomerar infinitamente até chegar numa singularidade, que é o que eu falei, uma região de densidade de energia tendendo ao infinito e volume tendendo a zero. Bom, só que houveram muitas críticas na época, porque achavam que isso não era uma solução física, que tipo, poderia ser uma solução matemática, mas que você não veria na natureza. O próprio Einstein não gostava da ideia da singularidade, e achava que não era uma solução física, e achava que talvez ele tivesse considerado uma configuração muito simplificada, e eles não estavam considerando pressão, né, por exemplo, de estrelas que tem pressão da radiação, e eles achavam que se você incluísse tudo isso, talvez você não teria uma singularidade. Nos anos 30, o Chandrasekhar também estudou a matéria sob colapso gravitacional, e viu que apareciam, na verdade, duas singularidades, uma no centro da estrela, da matéria em colapso, e a outra num ponto que hoje a gente chama de horizonte de eventos, numa certa distância do centro. Só que acontece que, anos depois, esse grupo do Oppenheimer e outros, eles viram que, na verdade,
essa singularidade que estava no horizonte, ela não era uma singularidade física, ela era só um problema de uma escolha de sistema de coordenadas. Então, se você escolhesse outro sistema de coordenadas melhor, você via que lá não tinha singularidade nenhuma naquele ponto. Mas a do centro não desaparecia, então a singularidade que estava no centro era uma singularidade física mesmo. Isso foi o que deu no trabalho deles. E aí eles vieram com esse conceito de frozen star, porque ele começou a estudar o que acontecia nesse horizonte, que era o ponto de singularidade de coordenadas, mas que não era uma singularidade física, mas ele via que esse ponto era especial por um motivo. É o que a gente chama de horizonte, né? Porque com toda a matéria que cruzar o horizonte, estiver mais próximo da matéria central colapsando do que o horizonte, está aprisionada, ou seja, não consegue sair do horizonte. O que ele viu é que a radiação, à medida que se aproxima do horizonte, indo de longe da estrela em colapso, se aproximando da estrela, à medida que se aproxima do horizonte, ela vai sofrendo mais e mais redshift, né? Porque ela está sendo como que puxada pelo objeto central. Então, ela vai sofrendo mais e mais redshift. No momento que você chega no horizonte, o redshift dessa radiação é infinito, né? Então, você não enxerga mais. A luz que sai desse ponto e de pontos mais próximos do centro nunca vai chegar num observador distante, né? Porque essa luz sofre redshift infinito quando está no horizonte, então já não chega. Então ele disse que você veria como se fosse uma estrela congelando, né? Porque chega no centro e você já não vê mais nada. Então eles chamavam de frozen star. Acontece que esse Oppenheimer, ele era do projeto Manhattan, né? Da bomba atômica. E nessa época iniciou a guerra, e durante a Guerra Mundial eles pararam um pouco de estudar sobre singularidades, né? Normal. E eles voltaram a se interessar por esse tema depois, na época de 63, com o que a gente chama de AGNs, que são Active Galactic Nucleus. Hoje a gente sabe que são galáxias com um buraco negro supermassivo no centro. Tá? E em 63, o que acontece é que eles viam um brilho no céu, uma emissão forte no céu, e achavam que eram estrelas da nossa própria galáxia. Mas, de repente, em 63, eles conseguiram medir o redshift dessas emissões e viram que era um redshift muito grande, correspondendo a um objeto muito distante, tão distante que estaria fora da nossa galáxia. E aí eles começaram a se perguntar, mas o que poderia emitir tanta luz a ponto de brilhar mais do que as estrelas que estão dentro da nossa própria galáxia, estando tão longe, fora da galáxia, e tinha um brilho maior do que as estrelas da nossa galáxia? O que poderia ser isso? E, bom, inicialmente eles pensaram que eram estrelas, né? Por isso chamaram de quasares, que eram quasi-stellar objects, mas aí depois viram que estava fora da galáxia e que era, de fato, que para você ter uma emissão tão grande assim, a ponto de atravessar, vir de outra galáxia e chegar aqui mais brilhante que uma estrela, você precisava de um objeto super compacto e massivo, né, no centro da galáxia para gerar tanta energia assim. Claro que buraco negro, você pensa, é uma coisa negra, escura, ele não emite, né? Mas os fótons ao redor dele emitem bastante, né? Então, foi quando começaram a discutir a singularidade e ver que talvez aquilo corresponderia a um buraco negro. Tá? E aí voltou esse estudo em 63, em 65 o Roger Penrose fez esse trabalho aqui para a Physical Review Letter, chamado Gravitational Collapse and Space-Time Singularities, em que ele viu que não é preciso simetria esférica e nem outras hipóteses restritivas para ver singularidade, porque o que muitos criticavam é, você está simplificando o sistema, você não está considerando a pressão da estrela, você está fazendo uma simetria esférica muito exagerada. E nesse trabalho ele mostrou que você não precisa de hipóteses tão restritivas assim para você chegar numa singularidade. Então é uma previsão da relatividade geral consistente, né? E esse trabalho foi um dos vários trabalhos importantes dele, mas talvez foi o mais importante, responsável por ele ganhar o prêmio Nobel. E ele também estudou a singularidade do Big Bang, junto com Hawking em Cambridge, né? Porque tanto no interior de um buraco negro quanto no Big Bang pode ter havido uma singularidade, mas a gente não sabe se houve uma singularidade. E o que a gente chama de buraco negro, na verdade, que houve até a imagem do buraco negro aqui, a gente não está vendo uma singularidade, nem está testando se existe uma singularidade no meio. O que a gente diz que viu a imagem de um buraco negro quer dizer que detectou a presença de um horizonte de eventos, ou seja, de uma região a partir do qual a luz não escapa. Tá? Então é isso que a gente chama de buraco negro, porque a singularidade dentro a gente não sabe se tem, ou se, de repente, uma teoria de gravitação quântica evita a singularidade, mas o que a gente sabe é que existe uma região de aprisionamento da luz. Tá? A gente só não sabe se chega a uma densidade infinita. Outras contribuições importantes dele
foram os diagramas de Penrose, né, que são diagramas que representam um espaço-tempo infinito numa região finita, né, e também podem representar o colapso gravitacional, como eu vou mostrar. Também o mecanismo de Penrose, que está relacionado ao fato de que dá para extrair energia em momento angular de um buraco negro. A censura cósmica, que é uma conjectura que diz que qualquer singularidade está protegida por um horizonte de eventos, entre outros teoremas de singularidades. E aqui, essa imagem à direita é uma imagem que estava no paper dele de 85, tá? Vamos começar pela imagem à esquerda. Isso é o que a gente chama de cone de luz, tá? O cone de luz, ele representa uma curva no gráfico posição versus tempo, aqui posição na horizontal e tempo na vertical, em que você vê que aqui você tem um evento presente, aqui no centro, né, que é o presente, um ponto no espaço no momento presente. A luz, a gente diz que nas unidades que a gente trabalha geralmente, ela tem velocidade igual a 1, tá? Então, C, que é a velocidade da luz, é igual a 1. Isso significa ΔX igual a ΔT. Estou trabalhando em unidades que C é igual a 1, tá bom? Então, ΔX igual a ΔT para a luz, certo? Então, ela está a 45 graus do eixo X e do eixo Y. Então, esse cone de luz amarelo aqui representa o percurso da luz no espaço-tempo, a partir do momento presente. Então, esse cone aqui representa o caminho da luz no futuro, né, do presente para o futuro, à medida que o tempo vai passando aqui na vertical. O que acontece é que a gente sabe que no espaço nada pode viajar mais rápido que a luz. Então, tudo que a gente conhece tem que se mover com velocidade de modo que tem uma inclinação nesse gráfico maior do que a da luz, certo? Porque qualquer trajetória aqui dentro desse cone vai ter um ΔX menor que ΔT, ou seja, uma velocidade menor que 1, menor que a da luz. Tá? E fora desse cone, trajetórias fora desse cone precisariam viajar com velocidade maior que a da luz. Tá? Então, para um dado evento E, que eu vou chamar de evento E, aqui no centro, o conjunto de eventos, que evento a gente chama de um instante de posição no espaço-tempo. Então, o conjunto de evento que pode influenciar ou ser influenciado pelo evento no presente E, eles estão dentro desse cone de luz. Esse aqui é o cone de luz do passado e esse é o cone de luz do futuro. Então, o evento E só pode ser influenciado por eventos do cone de luz do passado e ele só pode influenciar eventos no cone de luz do futuro. Então, esse cone define a região causal no espaço-tempo. Aqui nessa segunda figura, a gente vê uma figura do paper de 85 dele, né? E ele representa uma estrela em colapso formando um buraco negro, né? Que é essa região de aprisionamento em preto aqui dentro do horizonte. O que a gente vê aqui é o eixo Y, a vertical correspondendo ao tempo. Você tem uma estrela aqui, matéria, com um raio diminuindo, que representa uma estrela colapsando, tá? E o raio dela vai diminuindo com o tempo. E você vê que os raios de luz eles vão convergindo para a região central aprisionada devido à gravidade. Então, você vê aqui que os cones de luz são distorcidos em direção ao horizonte. Ou seja, se você pensar que aqui o cone de luz é o futuro do evento E, qualquer região que pode estar no futuro do evento E, os raios de luz, à medida que se aproximam do horizonte, se inclinam em direção ao horizonte. Ou seja, quando você já está dentro do horizonte, o seu futuro necessariamente está dentro do horizonte, não tem como sair. Tá? Então, ele pega os cones de luz e puxa para cá de modo que dentro do horizonte você está preso, seu futuro está necessariamente indo para o centro. Você só consegue escapar enquanto você está fora do horizonte. Esse é o evento que representa o horizonte de eventos do buraco negro. Então, mencionando brevemente, a foto que a gente viu do buraco negro foi dessa colaboração Event Horizon Telescope, que nos forneceu a primeira evidência visual de um buraco negro em 10 de abril de 2019. Né? E esse projeto consiste de 8 radiotelescópios sincronizados, com sincronização de dados, que na prática funcionam como um radiotelescópio do tamanho da Terra, né? Porque como eles conseguem sincronizar os sinais no tempo, eles superpõem sinais sincronizados, então efetivamente funciona como um radiotelescópio do tamanho da Terra. Então ele é baseado nesse sistema chamado Very Long Baseline Interferometry, que superpõe em fase o sinal de cada antena. E é claro que eles precisam de supercomputadores para fazer isso, tá? O buraco negro que eles fizeram a imagem é um buraco negro supermassivo da galáxia MC87 com aproximadamente 6,5 bilhões de massas solares. Então, esses buracos negros supermassivos que ficam em centros de galáxias, eles são muito mais massivos do que aqueles que o LIGO detectou, né? Porque aquilo era da ordem de dezenas de massas solares.
os astrofísicos. Agora, esses buracos negros supermassivos no centro das galáxias, eles são da ordem de bilhões de massas solares, tá bom? E, bom, os fótons, o que a gente vê? A gente não vê buraco negro, dentro do horizonte não dá para ver nada porque a luz não escapa. Mas a gente vê os fótons que orbitam próximo ao horizonte, né? Porque a luz, o que acontece? A luz é atraída para o horizonte, mas ela vai orbitar em torno do buraco negro até ou cair dentro do buraco negro ou até ser espalhada para fora. E a luz que é espalhada para fora é a que a gente vê aqui hoje. E não é luz no visível, na verdade, né? É rádio. E, bom, esse projeto, ele produzia 350 terabytes por dia por telescópio de dados, né? Que eram correlacionados no Max Planck Institute, no MIT, e depois convertido em imagem, né? Porque como eram dados de radiotelescópio, você depois, cada pixel vai representar um comprimento de onda de rádio, e com isso eles formaram a imagem do buraco negro, tá? Então, esses são os telescópios espalhados pela Terra, que compunham o Event Horizon Telescope, e eles forneceram essa imagem à direita aqui do buraco negro. Claro que não do buraco negro no sentido... foi, na verdade, da fotosfera do buraco negro, né? Que são os fótons que estão em torno da sombra do buraco negro. Então, o buraco negro, ele tem um disco de acreção em torno dele, que é a matéria que está orbitando, que ele está acretando, né? Dentro tem a esfera de fótons, tem a órbita mais profunda possível em torno do horizonte de eventos, mais perto do horizonte, e a partir do horizonte de eventos você não vê nada, tá? Se tem uma singularidade lá dentro ou não, a gente não sabe, não é possível saber com essa imagem, né? Se você chega numa densidade infinita ou se alguma teoria de gravitação quântica consegue evitar esse colapso infinito, a gente não sabe, mas a gente sabe, o que a gente viu com essa foto, é que existe um horizonte de eventos, uma região a partir do qual a luz não sai, então a gente não vê fótons nessa região central. Bom, e eu acabo... Não, falta mais uma coisa. Só mencionar rapidamente que o prêmio dele, em 2020, foi dividido também com o Genzel e a Andrea Ghez, que ganharam o prêmio pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia. E o pessoal do Nobel foi bem cuidadoso em colocar o objeto compacto massivo, mas é bem provável que seja mesmo um buraco negro, né? Mas só para ser cuidadoso, eles colocaram como objeto compacto massivo. Eles são de dois grupos diferentes, né? O Genzel, ele trabalha nesse observatório no Chile, o VLT, que é da ESA, e a Andrea Ghez trabalha no Keck Observatório do Havaí. Mas eles juntos não, separados, né, conseguiram estudar esse objeto compacto supermassivo e chegar à conclusão de que, de fato, era um objeto supermassivo no centro da galáxia. Bom, então eu chego na minha conclusão, que é o horizonte de eventos, né? Dizem que agora, há quem diga que vai vir uma nova era de precisão da cosmologia. O que isso significa? Que os próximos experimentos vão ter um aumento de precisão muito grande em relação aos atuais, né? Então, os próximos experimentos que vão vir nessa área, alguns deles é esse CMB-S4, que está previsto para 2029, é uma antena no Polo Sul que vai detectar radiação cósmica de fundo. Tem o Euclide, previsto para 2022, que é um telescópio espacial, né, para estudar matéria escura e energia escura. O Observatório Vera Rubin, previsto para 2022, que pretende observar 20 bilhões de galáxias. Esse Roman Space Telescope, previsto para 2025, é um telescópio da NASA que vai ser centenas de vezes mais eficiente que o telescópio Hubble. O SCA, que é o Square Kilometer Array, é um radiointerferômetro 10 vezes mais sensível que todos os atuais. Tem também o LISA, né, que é o próximo projeto para ondas gravitacionais, que serão 3 satélites no espaço conectados por feixes de luz para detectar ondas gravitacionais, está previsto para 2034. E no Brasil também a gente tem experimentos muito importantes vindo aí. Entre eles, eu posso mencionar o JPASS e o BINGO. O JPASS é uma colaboração liderada pelo Brasil e Espanha, né, muito importante na área de astronomia óptica, que já iniciou a coletar dados. E tem muita gente do ON participando dessa colaboração também. E o BINGO, também tem gente do ON e da USP, né, tanto no JPASS quanto no BINGO. E o BINGO é um radiotelescópio que está para ser construído, que pretende detectar oscilações acústicas de Barnes. E as questões que esses experimentos pretendem responder é sobre a natureza do setor escuro do universo, né, já que ele compõe quase 100% do universo, se houve um período de inflação no universo ou não, se a relatividade geral é comprovada ou se existe alguma teoria de gravitação modificada nos regimes de altas energias do universo. Há a questão da idade do universo, que é controversa, porque medidas da radiação cósmica de fundo e de supernovas não estão prevendo o mesmo valor para a idade do universo. E também pode até, quem sabe, vir a testar um modelo de gravitação quântica, que poderia vir a deixar sinais na radiação cósmica de fundo. Então, muitas novidades estão por vir e os próximos anos devem trazer bastante coisas interessantes na área.
E aqui os agradecimentos, né, a todos que estão aqui presentes, a equipe organizadora dos colóquios, a todos que cederam gentilmente simulações, etc., né, inclusive o professor Pertuso, ao Felipe Carrelli e aos amigos que me ajudaram. Obrigado. Obrigado, Leila, pelo excelente colóquio, foi muito didático e interessante. Eu vou abrir agora para as perguntas, tá? As pessoas que desejarem fazer perguntas podem colocar no chat ou então passo a palavra. Eu vou passar a palavra inicialmente ao Navia, que ele queria fazer um comentário. Certo. Então, Navia, pode fazer sua pergunta ou comentário. Obrigado. Eu queria fazer um comentário sobre esse pôster que ela mostrou sobre o trabalho do Prêmio Nobel de Perlmutter sobre as supernovas. Não? Sim. O trabalho da expansão acelerada do universo. Uhum. Então, aí, o que eu tenho ultimamente pesquisado isso aí, é de que na época do Prêmio Nobel, eles ganharam o Prêmio Nobel pesquisando as supernovas, mostrando de que o universo estava em aceleração, a expansão era acelerada. O número de supernovas nessa época era 70. Não? E eles, com 70 supernovas, chegaram, acho que, a uma confidência de 5 sigma. Atualmente, o número de supernovas que se tem multiplicado por 10. Já tem 700 supernovas catalogadas. E um novo estudo com essas supernovas, que aumentou o número em 10, a confidência da aceleração do universo cai abaixo de 3. A confidência menos de 3 por sigma. Não? Então, isso significa de que essa constante cosmológica talvez esteja aí interrogante. E isso vai ainda mais com o fato de que, se você vê a média constante de Hubble com essas medidas, e você compara essa constante de Hubble com as medidas da radiação cósmica de fundo, existe uma discrepância entre 5 sigma, né? Então, o que é de novo, então, nisso aí? Se talvez a Leila conheça mais dados em cima disso. Então, esse ponto que ele colocou é um ponto muito importante, né? Porque tem esse problema da tensão de H0, que é considerado um dos maiores, talvez o maior problema da cosmologia atual, mais do que a gente não saber o que é energia supermatéria, que é o seguinte: a radiação cósmica de fundo, ela fornece um valor para a taxa de expansão do universo que não está batendo em quase 5 sigmas com o valor fornecido pelas medidas de supernova. Mas o que acontece? Não se sabe de onde vem esse erro, inclusive os dados de ondas gravitacionais vão ajudar a gente nisso no futuro, porque as ondas gravitacionais a gente chama a supernova de vela padrão, né? A onda gravitacional a gente está começando a chamar de sirene padrão, porque à medida que você tiver muitas ondas gravitacionais, cada uma numa distância diferente da gente, elas também vão fornecer informações sobre a taxa de expansão do universo. Então ela deve ajudar a esclarecer esse problema nos próximos anos. Mas o que acontece? A gente não sabe o que causa essa discrepância. Se tem um erro na medida de radiação cósmica de fundo, se tem um erro na astrofísica de supernovas, que também não é tão bem conhecida, ou se tem uma nova física aí, né? Mas o que o Navia está falando, que é muito interessante também, é que no ano passado surgiram trabalhos dizendo que você pode ter um universo que não está em expansão acelerada se você usa as medidas de supernova. Esse trabalho foi muito interessante, né? Porque é sempre bom se questionar isso, já que a gente não conhece aí 90 e tantos % do universo, mas é que tudo depende de como você combina o seu conjunto de dados. Então, nesse trabalho que ele falou, eles usaram os dados de supernova, né? Mas aí depois eles começaram a ver, e os outros dados? Então, geralmente o que a gente faz é uma estatística que a gente bota junto vários dados do universo. Aquele programa CAMBI que eu mostrei, que pega a radiação cósmica de fundo e você vai mudando o mapa, esse programa se conecta com outro programa chamado COSMO-MC. O COSMO-MC, ele pega dados, você insere no programa os dados e ele compara com previsões teóricas de modelo, né? No COSMO-MC, você pode inserir dados de CMB, supernovas, galáxias, oscilações acústicas de Baryons, ou seja, dados de várias distâncias e tempos diferentes no universo e combinar todos eles. Então, assim, esse trabalho que prevê que não tem aceleração, você pega só supernovas, e você também foi criticado esse trabalho, eu até li ele, porque você exclui algumas supernovas que dão problema. Então, tem toda essa questão de qual supernova você considera na sua análise ou qual não considera. Então, depois criticaram esse trabalho por ter selecionado supernovas que geraram esse resultado, sendo que se você inclui uma ou outra, que não tem uma medição tão precisa, você já obtém uma conclusão diferente. Mas o fato é que, se você junta medidas de supernova com qualquer outra medida, oscilação acústica de Baryon, CMB,
e várias outras fontes de dados do universo, você obtém que é preciso aceleração, né? Então, esse resultado ele é bastante específico para um conjunto de dados de supernova, não só supernova, mas um conjunto específico de supernovas, né? Então, se você amplia o seu conjunto de dados na sua análise estatística, você obtém uma conclusão favorável à expansão acelerada do universo. Mas esse trabalho foi bastante importante, é bem interessante, e foi bom que ele gerou essa discussão, né? E puderam ver que, ao combinar dados, você tem uma estatística favorável à expansão acelerada. Obrigado, tá. Obrigado, Leila. Eu tenho uma pergunta a fazer, é sobre a resolução das medições da radiação, do espectro da radiação de fundo, né? Você falou que essas flutuações de temperatura, elas são da ordem de uma parte em 100 mil. É muito preciso, né? Sim. Eu entendo, por exemplo, esses termômetros que a gente usa, né, para medir a temperatura do corpo humano, eu acho que eles não medem o espectro da radiação, né? A gente está emitindo no ultravermelho. Acho que eles pegam duas componentes de frequência e fazem um ajuste, né, da curva de emissão de um corpo negro. Você sabe como é essa medição do espectro? Você mede o espectro inteiro? Qual seria a resolução, né, de frequências assim, dessa radiação para fazer esses... Eu não sei esses detalhes técnicos. Eu sou teórica, né? O que eu faço é pegar os dados prontos, jogar no Cosmo MC e testar um modelo teórico. Agora, como é feita essa medida, eu não sei. Como que o satélite Planck faz essa medida precisa, eu realmente não sei te dizer. É muito preciso, né? É muito. Mas é por isso que eles botam lá no espaço também, né? Para você tirar, tipo... E tem todo um trabalho, depois que você detecta o dado, você tem que tirar todo o ruído das emissões de micro-ondas da faixa da galáxia. Então, você tem que remover tudo, todas as fontes de emissão de micro-ondas que podem ter, né? Isso você já está fora da atmosfera. E aí, sobrar só aquela pequena flutuação que você mapeia em todas as escalas. Então, é um trabalho muito, muito preciso, muito minucioso. E vai além da detecção em si, né? Depois da detecção, você tem todo o trabalho de limpar esses dados também, muito precisamente. Eu não sabia que eram tão pequenas essas flutuações de temperatura. E são responsáveis por tudo que a gente vê, né? Se não tivesse essas pequenas flutuações de origem quântica, não tinha nada hoje. Sim. O Rodrigo Sobreiro, ele te dá os parabéns pelo seminário e ele faz uma pergunta. Você sabe como estão os experimentos de detecção de matéria escura atualmente? Também é uma área que não é minha área, então eu não vou falar muito sobre isso, mas o que eu sei é o seguinte, tem alguns candidatos para matéria escura, por exemplo, WIMPs, né? Weak Interaction Massive Particles, partículas massivas fracamente interagentes. Os experimentos de detecção de matéria escura geralmente supõem que a matéria escura tem uma mínima interação com as partículas do modelo padrão, né? Senão você não ia testar isso em detectores como o LHC. O LHC testa também matéria escura. Então, essas Weak Interaction Massive Particles, antigamente eram as candidatas preferidas para matéria escura, né? Porque elas resolviam outros problemas aí da cosmologia, do modelo padrão, etc. Só que, depois de muitos esforços, não conseguiram encontrar as WIMPs, né? Então, agora eles estão buscando, entre outras coisas, tem várias coisas sendo testadas ao mesmo tempo, mas eu estou vendo que um dos principais focos atuais de busca de matéria escura está sendo em torno dos axions, né, que são partículas de matéria escura muito leves, eu acho que é da ordem de alguns electrovolts, não sei precisamente o que vai ser, mas é da ordem de alguns electrovolts, assim, uma partícula muito leve, que são os axions, e estão buscando a possibilidade de serem axions. E também tinha a possibilidade de que poderia ser buracos negros primordiais muito pequenos, mas isso só poderia corresponder a uma fração muito pequena de matéria escura, porque senão não formaria estruturas como hoje. Tinha a possibilidade de ser neutrinos, também existe a possibilidade de ser neutrinos, mas também não poderia ser o total da matéria escura hoje, 25% do universo de neutrino não funciona, seria só uma fração que poderia ser neutrino, né? E neutrinos estéreis, né? E, bom, é isso, eu acho que hoje está mais... E tem uma série de propostas para matéria escura também, condensados e etc., mas, assim, eu estou vendo que existe muita busca em torno dos axions hoje também, né? Por enquanto, sem nenhuma conclusão sobre a natureza da matéria escura. Mas a matéria escura tem um status maior do que a energia escura, assim, no sentido de que tudo indica que ela, de fato, tenha que existir uma matéria escura que seja uma matéria mesmo, né? A energia escura já questionava, assim, que se ela é uma componente física de matéria e energia ou se ela poderia ser, de repente, uma gravitação modificada, né? Então, a energia escura é mais questionável, mas a matéria escura, ela tem que existir, a gente só não sabe o que é. Mas eu acho que nos próximos anos a gente deve descobrir, eu espero, né? Não acho, eu espero.
Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Comentário? Eu poderia fazer mais um, já que não tem ninguém, sobre a radiação cósmica de fundo. Diga. Você não mostrou que a maior anisotropia que existe é o dipolar, não? Eu não falei das anomalias. Uhum. Então, aí eles acreditam de que essa anisotropia dipolar é devido a Doppler, não? Ao movimento do sistema solar, em realidade, no espaço. Mas tem trabalhos também, ultimamente, que estão questionando isso, talvez de que a anisotropia dipolar seja de origem cosmológica. Não? Você tem alguma novidade de que essa anisotropia bipolar, que é a maior, né, seja de origem cosmológica? Sim. Então, o que ele está falando é que, na radiação cósmica de fundo, o dipolo, que seria correspondente à metade da escala angular do céu, né, ou seja, flutuações em escala angulares grandes, ele tem uma anomalia, ou seja, tem uma intensidade que não é a prevista pelo modelo padrão. Isso é o que a gente chama de anomalias da radiação cósmica de fundo. Embora a radiação cósmica de fundo, como um todo, preveja muito bem o universo de acordo com o modelo padrão, existem isso que a gente chama de anomalias, que é uns pontos que a gente ainda não consegue explicar bem. E uma delas é o que ele falou, a anomalia de dipolo, que a princípio viria do fato da gente não conseguir remover o nosso movimento peculiar, né? Porque a princípio um dipolo, ou seja, metade do céu com uma potência diferente da outra metade, só deveria ser explicado pelo movimento da Terra, né? Do nosso sistema solar. Mas também não funciona. Quando você remove da forma como a gente conhece, você não explica a anomalia. Então, tem gente que sugere que a gente não está sabendo remover esse movimento, né, esse efeito Doppler corretamente, mas que nem o Navia falou, tem propostas de que talvez realmente haja esse dipolo e que ele tenha uma origem física, cosmológica. E existem uma série de modelos que tentam explicar esse dipolo, inclusive modelos do universo primordial de gravitação quântica, modelos de gravitação modificada. Então, tem uma série de modelos que explicam o dipolo de forma física mesmo, né? Agora, a gente ainda não consegue ter uma palavra final sobre isso hoje. Se é um erro na hora de remover nosso movimento peculiar, né? Se é um erro da interpretação dos dados, ou se tem uma origem física cosmológica, a gente ainda não sabe dizer. Mas pode ter, sim, uma origem física cosmológica. E tem tanto modelos de gravitação modificada, até modelos do universo primordial de gravitação quântica, que são capazes de prever essa anomalia da forma como a gente detecta. Mas não tem uma resposta para isso, por enquanto. Beleza, obrigado. Mais alguém? Algum comentário ou pergunta? Bom, se ninguém tem mais perguntas, eu convido todo mundo a abrir o microfone para agradecer a Leila. Obrigado, Leila. Obrigada pelo convite e obrigado a todo mundo aqui que assistiu. Muito bom, coloca. Eu gostaria de convidar todo mundo agora para abrir a câmera e fazer uma foto. Todo mundo que quiser abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Vamos lá? É bom meu pessoal, né? A gente está com saudade dos colegas. Eu acho que o Marco não estava preparado para isso. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo aí do chat. Não, o Tasca fala assim, pô, teria feito uma produção, né? Vamos lá, mas alguém quer abrir? Leila, eu queria... Deixar o pessoal se preparar. Eu queria... Surpresa, para arrumar o cabelo. Ô, Leila, eu queria falar uma coisa. Você apresenta no PowerPoint, tem um laserzinho ali na esquerda. Ah, sim, eu esqueci de usar, eu devia ter usado. Esqueceu. Tá. Verdade. Tudo bem. Quando você foi mostrar as equações do Einstein, como o fundo era branco, não dava para a gente ver. Né? Eu devia ter usado. Não dava para ver. Tinha que usar o laser. Sim, sim. Verdade, da próxima vez vou usar. Não vou esquecer. Bom, já fiz parabéns. Aqui. Obrigada. Estou saindo. Parabéns. Não, tira outra aí, Daniel, que eu pisquei nessa. Estou tirando várias, eu vou mandar depois.
Muito bem. Eu vou encerrar a gravação agora também.